as pessoas que nascerem durante o milênio e morrerem antes do fim do milênio, que provação terão, uma vez que Satanás estará preso? A primeira coisa aí é importante não confundir provação com tentação, né? Eu acredito que o irmão quis se referir à tentação. Usou o termo provação, mas com certeza é especialmente, tentação. porque o diabo é o tentador. Porque o diabo é o tentador. Deus não tenta ninguém, Deus prova, né? Claro que a tentação, ela também pode estar contida na provação, na medida em que Deus permite a tentação para provar também, né? Mas Deus, a Bíblia é clara ao dizer que Deus não a ninguém tenta. Agora, a gente precisa considerar também um outro ponto importante. O diabo é o tentador, mas nós não somos tentados apenas por Satanás, né? Existe também a tentação do mundo, de maneira geral. Claro que o mundo jaz no maligno, ele é o príncipe deste mundo, né? Satanás. Mas o mundo também nos tenta. Nós somos tentados pelo mundo, de maneira geral, pelas coisas do mundo, pelos prazeres deste mundo. Há uma tentação. Agora, a maior de todas as tentações não é nem do mundo e nem de Satanás. A maior das tentações é a tentação carnal. Tiago até falou, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a nossa natureza caída, né? Nós ainda habita em nós ainda essa natureza adâmica. Nós não estamos livres dela. Então, o que vai acontecer com os povos naturais? Não com a igreja, porque a igreja já vai estar glorificada. Só para você entender, meu querido irmão, a pessoa que estiver no estado eterno, o estado de glória, estará ausente de si o pecado, né? A presença do pecado. Porque hoje o pecado habita em nós. A natureza caída, a natureza adâmica está em nós. Nós, em Cristo e por meio de Cristo, dominamos essa natureza. A Bíblia é clara ao dizer, o pecado não terá domínio sobre vós. Então nós podemos dominar essa natureza em Cristo e por meio da graça de Deus, por meio do Espírito Santo atuando em nós, nós vencemos a carne, nós triunfamos sobre a carne. Mas a carne, nesse sentido, não a carne tecido, mas a carne no sentido dessa natureza caída, ela continua habitando em nosso corpo mortal, como diz a Bíblia. Quando nós formos glorificados, aí estará ausente essa natureza, ou seja, nós teremos vencido o pecado totalmente em Cristo, né? Estaremos glorificados, não haverá mais a presença do pecado. Isso para a igreja glorificada. Agora, o nosso irmão pergunta sobre o milênio. O que vai acontecer no milênio? As pessoas no milênio, os povos naturais, eles vão ser como nós somos hoje. Mesmo as pessoas que se converterem, porque haverá a possibilidade também da pessoa não se converter. Alguém pensa que por alguém estar no milênio, a pessoa será automaticamente salva. Não. Deus não obriga ninguém a servi-lo e ele não criou seres autômatos. A condição para ser salvo no milênio será a mesma que é hoje. Crer no Senhor Jesus Cristo e recebê-lo. Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Ah, irmão Ciro, mas lá em Mateus 25 diz que irão estes para a vida eterna, para o gozo eterno, né? Diz lá, após o julgamento das nações. Não quer dizer que eles vão entrar direto no céu. Eles vão entrar no milênio. Ali, claramente, o texto está dizendo que eles vão entrar para a vida eterna no sentido que eles vão ter acesso. O conhecimento do Senhor encherá a terra também, diz as profecias. Mas uma prova de que muitos não serão salvos, vão rejeitar essa salvação, é que após o milênio, o diabo vai enganar muita gente. É o que é chamado lá de Gog e Magog. Tem até uma pergunta depois sobre as guerras, isso mesmo, que a gente pode até explicar alguma coisa sobre isso. Mas ali em Apocalipse 20,
a Bíblia menciona sobre Gog e Magog, que é um termo ali metafórico, não é? Não é o mesmo Gog e Magog de Ezequiel 38. E ali o diabo ele vai conseguir enganar as pessoas. Ele será solto após o milênio, porque durante o milênio ele estará preso. E após o milênio ele será solto e vai enganar muita gente. Isso aí prova que dentre os povos naturais haverá pessoas que ou vão se desviar ou que de fato não estavam convertidas. Mesmo Cristo reinando por 1000 anos, vai ser um reino justo, mas o Senhor não vai obrigar ninguém a servi-lo. Deus não impõe a salvação. Claro que um governo, falando agora, politicamente falando, claro, vai ter leis, vai ter justiça, né? E as pessoas vão ter que andar de acordo com as diretrizes do Senhor Jesus nesse sentido. Agora, quanto à salvação, ninguém será salvo automaticamente. A pessoa vai ter que crer, vai ter que se arrepender, né? Então, a tentação do diabo, ela não vai existir. Isso aí já vai contribuir grandemente para o mundo não ser como é hoje, né? Porque o mundo hoje ele está entregue a Satanás. Lamentavelmente, o mundo jaz no maligno. A gente vê o que está acontecendo, a deturpação dos valores, etc. E cada vez piora mais. O mundo vai de mal a pior. Mas quando o diabo for preso, o tentador estiver ausente, claro, o mundo vai melhorar, Jesus vai estar reinando. Mas os povos naturais, as pessoas que farão parte dos povos naturais, elas ainda terão uma natureza caída. E elas vão ser tentadas a partir da sua própria natureza. Aliás, um tipo de tentação que a igreja, que o Senhor Jesus, aliás, não teve quando ele andou na terra, né? Porque o Senhor Jesus nunca deixou de ser Deus, então a sua natureza sempre foi uma natureza santa. Então, eu creio que é isso, pastor Eco. Só lançando luz aí sobre essa questão, as pessoas que nascerem durante o milênio e morrerem antes do fim do milênio, elas serão tentadas nesse sentido, né? Mas se elas crerem e perseverarem até o fim, elas vão ser salvas também, assim como hoje, porque a salvação no período milenial vai ser exatamente como eu hoje. observo nessa questão do milênio que muitos irmãos também não conseguem ordenar as informações para entenderem de onde é que virá o povo que estará no milênio. Então, eu percebo isso, às vezes os irmãos não conseguem coordenar de maneira a entender que... Pode falar. Então, Uhum. não, então só uma explicação rápida. O povo as pessoas que vão povoar o milênio são pessoas que vêm do período tribulacional. O que acontece? Jesus, ele vem, ele vai estabelecer o milênio, né? Ele vem com a igreja. Os mártires do período tribulacional, os salvos que morrerem, tiverem morrido durante a grande tribulação, eles vão ressuscitar, vão ser transformados, vão formar parte da igreja também. Agora, e os outros povos? Alguém pensa que todos os outros povos são do anticristo. Não. Haverá o julgamento das nações, que está lá em Mateus 25, na última parte de Mateus 25. Cristo virá e a Bíblia diz que ele vai separar as nações, como o pastor separa o bode das ovelhas. E ali ele vai fazer um julgamento que terá como critério o tratamento que foi dispensado a Israel. Porque nem todos vão se unir ao anticristo. Nem todas as nações vão se unir ao anticristo. Elas vão ficar, muitos vão ficar do lado de Israel, né? E essas nações serão poupadas. Então, dentre esses que serão poupados, claro, haverá os povos que vão povoar o milênio, os povos naturais. Os outros, claro, vão ser condenados, porque subentende-se que são todos adoradores do anticristo, que estarão vivos naquela ocasião, que nem todos vão morrer. Muitos vão morrer durante o período tribulacional, mas muitos adoradores do anticristo vão
permanecer vivos até a volta do Senhor, a sua manifestação em poder e grande glória, e esses então serão mortos, e ali o texto de Mateus 25 é claro, que eles irão direto para o fogo eterno, onde já estará o diabo, aliás, já estará o anticristo e falso profeta que vão inaugurar, né, o lago de fogo, o inferno propriamente dito. Satanás será preso por 1000 anos, e depois será solto, porque ele vai enganar as nações após o milênio. Então, esses povos naturais que não se aliaram ao anticristo, mas não quer dizer que eles são necessariamente salvos, porque muitos vão entrar e vão ter todas as oportunidades de ser salvos durante o milênio. Mas a salvação, ela é proposta, ela não é imposta. Então, essas pessoas vão ter a oportunidade de salvação. Aqueles que não crerem em Jesus não vão ser salvos, mas vão ter oportunidade durante o milênio.